Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã na presença do Senhor. Que alegria poder continuar com esse tempo de buscarmos a presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler um texto um pouquinho mais comprido hoje, tá? Do 1 em diante, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Meus irmãos, nesse texto Paulo está escrevendo ao povo de Coríntios, falando sobre uma dissensão que havia no meio daquele povo, sobre um problema que havia no meio daquele povo, um espírito de divisão, onde um puxava a sardinha para o lado de Paulo, outro puxava a sardinha para o lado de Apolo. Mas Paulo, ministrando ao povo, está dizendo assim: olha, gente, a gente precisa parar com essa história de que um é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de Cefas. A Bíblia diz assim que nós precisamos ter uma junção, nós precisamos ser de Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, se não me falha a memória, versículo 21, diz que nós precisamos ser um para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. E quantas vezes nós andamos divididos? Quantas vezes nós agimos como esse texto vem nos dizendo, como crianças, achando que porque nós somos usados por Deus para algo, nós temos maior capacidade que o outro. A Bíblia diz que nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não edificar, a Bíblia diz que em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. A Bíblia vai nos dando expressões sobre isso. Nós somos apenas ferramentas, nós podemos agir apenas como ferramenta do Senhor. Mas Deus tem nos chamado a um tempo de unidade, Deus tem nos chamado a um tempo de não permanecermos divididos. Eu acho interessante nesses dias, lendo algumas notícias ou assistindo até mesmo a jornais, perceber que nós temos sido um povo muito dividido. Quando nós olhamos principalmente em relação à política, quando alguém é de direita, me parece que todos odeiam esse de direita. Quando alguém é de esquerda, parece que todos odeiam aquele que é de esquerda. Nós temos vivido uma polaridade muito grande nesses dias. Me parece que quando alguns jornais que você vai assistir ou vai ler, ou eles são de direita ou eles são de esquerda. E parece que nós somos inimigos. É como se o meu projeto é um projeto de um determinado lado, você nunca vai me ajudar. E nós nos esquecemos de algo, de que nós temos que agir em conjunto. A Bíblia diz que nós precisamos ser um para que o mundo creia. Que eu e você nesse dia então possamos clamar a Deus para que haja em nós unidade, que Deus nos capacite a sermos um povo unido, que Deus tire do nosso meio todo espírito de divisão, que Deus tire da minha e da sua casa, da minha e da sua realidade, da minha e da sua cidade, todo espírito de divisão que seja destrutivo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, ó Deus, nós queremos orar ao Senhor nessa manhã, Deus, te agradecer primeiro pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Ó Deus, mas depois pedir, Deus, que o Senhor arranque da nossa nação
todo espírito de divisão. Ó Deus, que o Senhor arranque, Deus amado, ó Deus, no meio das nossas amizades, todo espírito de divisão. Ó Deus, a Tua palavra tem nos ensinado, Deus amado, que porque eu digo que sou de Paulo, ó Deus amado, eu não sou melhor que o meu irmão que diz que é de Apolo. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina, Deus, que pelo contrário, nós temos funções específicas no corpo. Ó Deus amado, não é porque eu sou mão que eu vou dizer que o pé é imprestável. Ó Deus, a Tua palavra tem nos ensinado, Senhor, que a mão tem a sua função, mas o pé também tem sua função. Ó Deus, nos ajude, Pai, a sermos um povo unido, Pai. Ó Deus, a olhar para Ti, entender que há um mesmo propósito, um mesmo projeto, um mesmo objetivo, Deus, que é a edificação do corpo. Então nos capacita, nos abençoe nesse dia, para que nós não venhamos a entrar, Deus amado, em discussões inúteis, como crianças. Ó Deus, que é o que a Tua palavra diz. Ó Deus, nos dê graça para sermos testemunhas do Senhor em todo o tempo. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa fazer de mim e de você, não crianças inconstantes, mas possamos ser canais de graça do Senhor em todo o tempo. Para isso, a Bíblia diz que nós precisamos crescer em estatura, graça, conhecimento e discernimento da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a participar conosco desse tempo de leitura bíblica, conhecendo mais da palavra do Senhor. Se você deseja fazer parte desse tempo conosco, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos hoje, que você possa participar conosco também. Amém? Um grande abraço para você, Deus abençoe seu dia e até mais.